Todos nós somos apaixonados pelos contos arturianos, histórias de damas e cavaleiros da Távola Redonda que vivem aventuras mágicas em bosques encantados com desafios não só morais, mas também espirituais. E essas histórias foram contadas por alguém. E se perguntassem quem é que criou esses conceitos do mundo mágico, o mundo das fadas, em contato com o mundo dos homens, com aventuras que mostram o mais profundo da natureza humana? Alguns diriam talvez que foi Joffrey de Monmouth, aquele que é conhecido por ter dado um corpo para as lendas arturianas. Ou quem sabe talvez Thomas Malory, aquele que unificou todas as histórias do Rei Arthur numa única obra, num único livro. Mas e se eu dissesse para vocês que esses dois autores tão famosos, na verdade, não chegam aos pés daquele que é considerado o pai dos contos arturianos, aquele que é o precursor do amor cortês e talvez criador dos romances medievais. Eu estou falando do grande Chrétien de Troyes, o mais misterioso autor dos contos arturianos, simplesmente aquele que criou Lancelot, Percival e nada menos do que a Saga do Graal. Quer saber um pouco mais sobre o grande Chrétien de Troyes, o mais misterioso autor dos contos arturianos? Fica aí no vídeo que eu vou te contar. Le chevalier sans nul arrêt va chevauchant par la forêt. Hoje é dia de cultura e se você gosta de histórias de heróis e heroínas da humanidade, já se inscreve no canal e aciona o sininho para não perder nenhum dos grandes vídeos que faremos por aqui, especialmente se você gosta das histórias do Rei Arthur, dos Cavaleiros da Távola Redonda e da Saga do Graal. E falando em Saga do Graal, no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês um dos autores mais famosos e ao mesmo tempo mais misteriosos dos contos arturianos e dos romances medievais como um todo. Vou falar sobre Chrétien de Troyes. Famoso por ter escrito 6 contos, na verdade ele escreveu mais, mas se perdeu por aí em incêndios e destruições que houveram na Idade Média, e ele escreveu sobre os Cavaleiros do Rei Arthur, criando o que nós chamamos hoje de ciclo arturiano, ou seja, histórias que envolvem os cavaleiros, que envolvem a corte do Rei Arthur, mas que não envolvem em si o próprio Rei Arthur, ou seja, o Rei Arthur ele é um personagem secundário nas histórias de Chrétien de Troyes, e inclusive a própria rainha Guinevere tem mais importância do que o próprio Rei Arthur, e eu vou explicar já já por que é assim. Vamos começar pelo nome de Chrétien de Troyes. Troyes, a grande cidade francesa que no século XII, período em que o grande escritor Chrétien viveu, estava numa expansão cultural muito forte. Pessoal, foi nesse período que foi realizado ali na cidade de Troyes o Concílio de Troyes, que foi a fundação da Ordem dos Cavaleiros Templários. E o próprio Hugo de Payens, o primeiro cavaleiro templário, nasceu na cidade de Troyes. Então aí tem uma importância muito grande para a cavalaria como um todo. E eu não quero falar só da cidade de Troyes, porque Chrétien também viveu em Champagne, que tinha uma corte muito especial, que tinha aí um propósito de expansão cultural muito definida, da mesma forma que Troyes. Então o que acontece? Havia ali o Duque de Champagne, que era casado com Marie da France. A Marie é simplesmente a filha da Eleonora de Aquitânia, Leonor de Aquitânia. Eleonor de Aquitânia é uma mulher singular na Idade Média. Ela foi muito influente. Ela foi rainha da França, foi rainha da Inglaterra em situações diferentes. Um dos reis mais conhecidos da Inglaterra, que é Ricardo Coração de Leão, é filho dela. Então, assim, ela foi muito influente, muito poderosa, assim, uma mulher muito singular na era medieval. E digo mais, todas as cortes às quais ela pertenceu, ela fez algumas mudanças, porque ela incentivava muito as artes. Então, quando fala de Aquitânia, né, quando fala da Leonor de Aquitânia, sempre se fala de um momento onde há um investimento em poetas, trovadores, escritores, que falam dos bons gestos, das virtudes e valores que envolvem a corte. Inclusive, se diz que foi por causa desses investimentos de Eleonor de Aquitânia, para falar assim dos gestos da corte, dos modos da corte, como deveriam ser cavaleiros e damas, que se criou o amor cortês. É claro que a gente não pode falar que uma única pessoa, um único escritor criou todo um movimento e um gênero textual, porém,
esses investimentos da própria Leonor de Aquitânia fizeram surgir o amor cortês. E a sua filha Marie de Champagne, né, que se casou com o Duque de Champagne, não ficou para trás. Da mesma forma, ela também incentivava as artes, ela também incentivava trovadores, poetas a falarem dos gestos da corte, das mais altas nobrezas, das mais altas virtudes que envolvem cavaleiros e damas em geral, especialmente também rainhas e reis. E, inclusive, Marie de Champagne, ela era uma patrocinadora, uma incentivadora do trabalho de Chrétien de Troyes, e ela encomendou a Chrétien de Troyes uma das minhas obras favoritas dos contos arturianos, e de Chrétien de Troyes a minha favorita, para presentear Eleonora de Aquitânia, que é a história do Cavaleiro da Carreta. Um adendo aqui, pessoal, muitos escritores, muitos especialistas falam que o próprio Chrétien de Troyes baseou a Guinevere na Eleonora de Aquitânia. Aí depois, em vários desenhos escritos, em várias pinturas, porque a descrição de Guinevere era a descrição da própria rainha Eleonora de Aquitânia. Mas isso é uma suposição, nós não sabemos. É importante dizer que as obras que nós temos de Chrétien de Troyes hoje são poucas, tá? Nós temos 6 obras de Chrétien de Troyes, mas nas próprias obras dele nós já ouvimos dizer, né? Tá escrito ali nos prefácios, que ele escreveu muito mais. Inclusive, o suposto mais antigo poema de Tristão e Isolda foi escrito por Chrétien de Troyes, mas infelizmente isso aí se perdeu. Sabemos que ele escreveu, mas esse texto nós não encontramos. E pode ser que provavelmente nunca leremos. Porém, sabemos que ele escreveu aí essa versão mais antiga de Tristão e Isolda, só para vocês verem como a importância é de Chrétien de Troyes. Falando nisso, eu quero falar sobre a outra parte do nome dele, né? Não só Troyes, mas também Chrétien. Chrétien significa cristão. E quando ele assinou como Chrétien de Troyes, lá no livro de Erec Enide, né, no conto de Erec Enide, isso dá a entender que talvez ele fosse um judeu convertido. Por quê? Quando o judeu se convertia, ele mudava o nome para Chrétien, era um costume. Então, Chrétien de Troyes, na verdade, pode ter sido um judeu que se converteu ao cristianismo na cidade de Troyes. Só que tem um elemento importante aí que muitos historiadores e pesquisadores que estudaram cada frase, cada palavra de suas obras, dizem que havia um pouquinho mais de que simplesmente um judeu convertido. Havia aí alguém que tinha um propósito de unificar a religião cristã com a religião judaica novamente. Da mesma forma que o Velho e o Novo Testamento estavam unidos numa obra, esse Chrétien de Troyes tinha o propósito, como diz alguns escritores, de unificar novamente essas duas religiões numa mesma obra. Então, os contos arturianos têm elementos simbólicos da cavalaria cristã, dos mistérios do cristianismo e também elementos simbólicos do judaísmo, como, por exemplo, a Cabala. Tem alguns livros que falam sobre isso, pessoal. Vou deixar o link na descrição. Nós temos esse aqui, O Segredo do Graal, de Patrick Poe, e ele é um grande escritor aí que fala sobre esse elemento da Cabala dentro das obras de Chrétien de Troyes. Sabemos também que Chrétien de Troyes traduziu a obra Metamorfoses de Ovídio, tá, pessoal? Então aí já fala bastante sobre a possível origem do amor cortês, porque a obra Metamorfoses de Ovídio fala muito sobre o amor e as suas várias formas de manifestação, como lutar contra o amor, inclusive. A gente pode até fazer um vídeo no futuro sobre essa obra, mas Chrétien de Troyes tem muito orgulho de ter traduzido a obra Metamorfoses de Ovídio antes mesmo de ter construído os contos arturianos. Temos a história de Erec e Enide, que é uma história muito bonita de um cavaleiro que, depois de que passa um tempo já de casado, ele acaba ficando mais preguiçoso, ele acaba perdendo um pouco seu jeito de cavaleiro, a sua esposa reclama e ele então faz uma aventura aí para voltar à sua forma de cavaleiro, levando a sua esposa junto para mostrar para ela que ele estava mesmo na altura de ser um cavaleiro. Uma grande história que eu vou contar aqui no canal, tô devendo, já foi pedido inclusive pelos inscritos, vou contar aqui nos próximos vídeos, não tão cedo porque eu vou começar com a última história que vou citar aqui. Nós temos também Ivaim e o Cavaleiro do Leão, uma história que eu já contei aqui no canal, olha que bacana, assiste lá, que é uma história fantástica, a história da Fonte Encantada, né, de Ivaim, que é uma das histórias também mais lindas de Chrétien de Troyes. Nós temos também depois o Cavaleiro da Carreta, uma história que foi encomendada pela Maria de Champagne para presentear a sua mãe, e eu considero esta a mais bela história de amor de toda a Távola Redonda. E não existe nada mais antigo sobre Lancelot. Então, se supõe que Chrétien de Troyes o criou
nessa história aí, até porque o nome Lancelot significa o pequeno servidor, tá? Eu já falei isso aqui no vídeo de Lancelot, e o pequeno servidor é aquele que serve a rainha Guinevere. Então, tem bastante coisa simbólica aí, que são contos antigos que ele resgatou lá do Etaim Midir, tem várias coisas aí, porque Chrétien de Troyes, ele não fazia história do nada, ele criava essas histórias nos romances do rei Arthur, só que tirando de vários elementos culturais, não só galeses, mas também irlandeses, e também juntando coisas que são inglesas com coisas que são francesas, e assim por diante, e inclusive o cristianismo, que não era presente nesses contos mais antigos, fazendo então essa mistura cultural que é os contos do rei Arthur, e ele então é o cara que criou esses conceitos de mundo mágico e mundo cristão juntas na mesma história, que eu acho maravilhoso, tá? Nós temos também a história de Cleges, ou a Falsa Morte. Pessoal, o começo dessa história é maravilhoso. A história inteira é linda, mas o começo me marcou muito, porque fala de pessoas que vieram lá da Grécia para encontrar o rei Arthur, porque haviam descoberto que ele formava grandes cavaleiros. Então, os reis e príncipes da Grécia vieram até a Távola Redonda, então, para se tornarem cavaleiros de Arthur e poderem voltar para o seu país e ensinar a todos lá como é ser um cavaleiro. É linda essa história de Cleges também. E o último texto, o último que Chrétien de Troyes escreveu, que é o mais famoso, é a história de Perceval, ou o Romance do Graal. E da mesma forma de Lancelot, não havia nenhum texto que conte a história do Graal antes do Chrétien de Troyes ter feito essa história. Existe, é claro, algum esboço que o Duque de Flandres, que encomendou essa história para o Chrétien de Troyes, entregou a ele, mas nós não sabemos o que é esse esboço, não sabemos de nada. Talvez pode ter se baseado num dos escritos lá do livro de Taliesin, que eu já falei lá no vídeo do Santo Graal, que pode aí ter feito o caldeirão de Queridwen, o caldeirão lá dos celtas, ter se transformado no Graal, mas isso é uma suposição. De qualquer forma, o nome Graal, esse conceito de cristianismo em volta aí do Graal, surgiu primeiramente com Chrétien de Troyes. E aí teve outros autores que foram desenvolvendo essa história, como eu já falei lá no vídeo do Santo Graal. Só que o que é importante dessa obra aqui, pessoal, é que o Duque de Flandres encomendou esse livro, essa história, para ensinar para o futuro rei da França, que ainda estava jovenzinho, como é ser um cavaleiro. Então, como é a história que educa a máxima expressão da cavalaria, que é um rei, a ser um cavaleiro? Pessoal, esse aqui é o livro mais misterioso, mais simbólico, mais cheio de elementos espirituais de todas as obras de Chrétien de Troyes, e eu arrisco dizer, é claro, das obras dos contos arturianos. Quando a gente fala de saga do Graal, a gente fala de uma saga muito explicitamente interior de quem está lendo a história e de quem está lá buscando o Graal. É uma história muito linda, inclusive ela não tem final, tá? Chrétien de Troyes não terminou essa história. Alguns dizem que é porque ele morreu e outros dizem que é porque ele deixou o final aberto, porque a nossa vida é o final dessa história. Eu prefiro isso. Eu gosto de ler e pensar que a minha vida vai ser o final dessa história. Então, esse livro aqui é muito fácil de achar, vou deixar o link na descrição, comprando por lá você ajuda o canal. Os outros contos de Chrétien de Troyes são mais difíceis, se eu achar vou deixar o link aí. Nós temos aqui, ó, tem uma edição antiga do Cavaleiro da Carreta, Cavaleiro da Carroça, e aqui tem os romances da Távola Redonda por Chrétien de Troyes, todos aqui resumidos num único livro, tá? Difícil de achar esse livro, mas não impossível, tá? Vocês podem achar por aí. Chrétien de Troyes tem então esses 6 contos aí sobre a Távola Redonda. Ah, eu esqueci de falar de Perceval. Tem muita gente que fala, mas havia os contos antigos de Peredur. Só que os contos antigos de Peredur são muito diferentes das histórias de Perceval. O nome Perceval, que significa aquele que está entre dois caminhos, né, entre outros símbolos aí do nome Perceval, foi surgir com Chrétien de Troyes. Então, eu entendo que a história de Peredur pode ser um esboço do qual Chrétien de Troyes se baseou para fazer a história de Perceval, porém, elas são diferentes. E não tem, inclusive, a saga do Graal na história de Peredur. Por isso que a gente considera aí que talvez Chrétien de Troyes tenha criado o Perceval baseado um pouquinho em Peredur, mas Perceval é um personagem diferente aqui, tá legal? E falando nisso, tem muitas pessoas que acreditam que Chrétien de Troyes se baseou no Mabinogion, que é um material aí de lendas galesas, que eu já falei aqui no canal, já contei a história aqui mais antiga, que é a lenda de Cilwch e Olwen,
que é também um dos contos que se perdeu de Chrétien de Troyes. Não sabemos se ele escreveu a lenda de Cuchulainn, mas muito provavelmente Chrétien de Troyes deve ter escrito e também se perdeu. Mas olha, pessoal, no Mabinogion, que são as lendas galesas, aqui em português, infelizmente, a gente não tem uma obra que conte explicitamente todos os contos do Mabinogion. Nós temos resumos, né, como esse aqui. Mas o Mabinogion, ele fala de contos de heróis, tá? São escritos que é baseado aí nos contos dos Cavaroids. Cavaroids é o nome dos trovadores galeses e contavam histórias e cantavam. Então se diz que alguém no século XIV escreveu essas histórias num livro, que é o livro vermelho, o livro branco, que juntou e se tornou os ramos do Mabinogion. Aí, então, os textos são do século XIV. Se nós considerarmos que Chrétien de Troyes é do século XII, ele não se baseou nesses textos do Mabinogion. Não estou dizendo que ele não se baseou nas lendas. Muito provavelmente ele se baseou sim nas lendas do Mabinogion, só que não no Mabinogion que nós conhecemos, porque o Mabinogion que nós conhecemos é mais recente do que Chrétien de Troyes. Ou seja, Chrétien de Troyes é mais antigo. Os textos de Chrétien de Troyes são mais antigos. Então, desta forma, podemos compreender que Chrétien de Troyes, com o que sabemos, que é muito pouco, podemos supor que ele foi um judeu convertido ao cristianismo que tentou unificar essas culturas, essas religiões, numa única obra, que são as obras do Rei Arthur. E também baseado nas Metamorfoses de Ovídio, que foi uma obra que ele se orgulhava de ter traduzido também. Claro que a gente perdeu isso aí, as traduções dele, mas ele diz que traduziu. A possível origem e criação do que seria o amor cortês. E diferente das antigas canções de gestas, estamos falando aí, por exemplo, da canção de Rolando, dos Cavaleiros de Carlos Magno, que é algo mais patriótico, algo mais bélico, algo mais guerreiro, nós estamos falando dos contos arturianos, que são chamados de romances, e não só porque envolvem amor, porque envolvem uma certa ficção aí, mas também uma jornada que não é só moral, mas também espiritual. E isso foi feito através dos contos de Chrétien de Troyes. Todos os escritores que são próximos de Chrétien de Troyes, que foram escrever sobre esses personagens, sobre essas personagens, falaram que se basearam em Chrétien de Troyes. Então, por isso, ele é acreditado como o cara que criou Lancelot, Percival e a saga do Graal e contou os contos arturianos de uma forma muito especial, unificando os símbolos da cavalaria cristã, dos mistérios cristãos, com coisas do judaísmo, como, por exemplo, a própria Cabala. Então, Chrétien de Troyes fez histórias, transformou histórias de guerreiros, lendas antigas galesas, em jornadas espirituais para qualquer pessoa que seja, não importa a sua religião. A partir deste vídeo, eu vou começar a contar as histórias de Chrétien de Troyes, começando com a história de Percival e a saga do Graal. Então já deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal para não perder, que eu vou contar agora as histórias de Chrétien de Troyes, começando com a de Percival, lembrando que eu já fiz a de Ivain e também o Cavaleiro da Carreta, que é a minha favorita, mas a história de Percival é maravilhosa e cheia de símbolos que têm propósitos, como eu falei, espirituais. Então já se inscreve no canal para não perder e lembre-se sempre que um autor, um contador de histórias, ele pode educar reis, pode despertar cultura em todas as pessoas, ele pode despertar heroísmo, ele pode fazer as pessoas escolherem serem um pouquinho melhor do que elas são no momento em que elas escutaram primeiramente as histórias. Porque ser herói é uma escolha.